Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai eterno, Supremo Criador, Deus de misericórdia, Deus de amor, Deus de justiça. Mais uma vez nós estamos aqui para ouvir sobre a palavra, receber a Tua verdade diariamente em doses homeopáticas como temos feito, mas de muita importância para nós. Assim como o ar nos é necessário, assim como o alimento material nos é necessário, a tua palavra ainda é mais necessária, principalmente nos tempos que estamos vivendo agora. Portanto, Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, nós te pedimos, nunca deixe faltar esse alimento e nos guia pelos teus passos, nos guia pelos teus caminhos. Pedimos, Senhor, que abençoe a cada membro do grupo, pedimos que abençoe as suas famílias e principalmente as crianças, que são os mais vulneráveis. Blinde-os, Senhor, de qualquer ataque do mal, de qualquer ataque das trevas, para que dessa forma os pais não sucumbam às tentações do inimigo ou então às armadilhas do inimigo. Nós pedimos também, Senhor, que visite o coração de cada um dos membros do grupo. Tu sondas os corações, portanto, pedimos, Senhor, que reforce, que multiplique a fé de cada um dos componentes desse grupo e que dê a energia suficiente, a sabedoria suficiente para as batalhas que estão por vir. Pedimos, Senhor, também que coloque suas mãos sobre cada uma das pessoas que se sintam enfermas ou que estejam enfermas confirmadas, que estejam nos leitos dos hospitais ou que tenham alguma necessidade especial. Nomeadamente, nós te pedimos, Senhor, a graça para a, a amiga a nossa irmã Andressa, Natália, que está grávida, vai passar por uma cirurgia para a retirada do bebê prematuro. Pedimos, Senhor, que coloque sua mão em cima e faça com que, se tiver que passar por essa cirurgia, que ela passe bem durante e depois da cirurgia e o bebê se recupere bem também, assim como ela. Pedimos a oração em favor da dona Olivia, que está fazendo tratamento de câncer. Pedimos a oração em favor do nosso irmão, pai da nossa irmã Kate, o senhor Ademir, que foi diagnosticado com Covid. Pedimos a oração em favor da irmã Alba, dos pais e irmãos da Michele, dos pais da nossa irmã Sônia e de tantos quantos necessitarem da tua ajuda, Senhor. Pedimos tudo isso e agradecemos, Senhor. E pedimos mais, pedimos que nos oriente e que seja o Espírito Santo falando através do nosso irmão Júnior. Abençoe cada um dos membros desse grupo e é o que te pedimos e te agradecemos nesse momento, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. 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 Assim seja. Bem, dando continuidade ao nosso tema, nós iniciamos ontem. Nós vamos ver um pouco sobre transliteração. Nós temos falado aqui, nosso compromisso não é, jamais foi nem será, com movimentos, com placas de igreja, com pregadores, com nenhum tipo de pensamento ou ideologia que se sobreponha de alguma forma às Escrituras, nem aquilo que os homens falam. O apóstolo Paulo diz lá em Gálatas que se ele tivesse de agradar aos homens, ele seria então ministro de Cristo, do Messias. Então, hoje nós estamos vivendo em uma época bastante, vamos dizer assim, complicada. A cada dia surgem novas ideologias, se reavivam coisas do passado, apenas com uma nova capa, para serem apresentadas diante das pessoas. As pessoas, muitas vezes, a grande maioria, na sua sinceridade, em busca da verdade, se não houver um profundo perscrutar, aprofundar da palavra, nos mínimos detalhes, comparando ponto com ponto, como diz lá em Isaías, um ponto aqui, um ponto ali, fatalmente as pessoas podem aceitar algum vento de doutrina, como já dizia o apóstolo Paulo. Ontem nós falamos sobre essa questão relacionada ao movimento, né? Que se chama movimento das raízes hebraicas.
e nós começamos a perceber algumas coisas relacionadas a algumas coisas, né, algumas confusões com relação aos nomes, às terminologias. Muito se fala de paganismo, muito se fala de infiltração pagã, e nós acreditamos sim, vendo isso na história, vendo isso nas escrituras, que muito hoje do sistema religioso está caído, está fadado ao fracasso, por causa de uma manipulação humana, por causa de uma apostasia que se entrou ali na igreja, já na época lá de Esmirna para frente, depois de Esmirna, da igreja perseguida. Então, nós já falamos sobre isso aqui em vários encontros. Mas, hoje nós vamos continuar o nosso estudo de ontem. Eu aconselho a quem não acompanhou ontem, que possa ouvir o áudio sobre ontem, nosso estudo de ontem. Foi bastante proveitoso, eu acredito. Mas nós vamos continuar, e ontem nós paramos sobre transliteração, no ponto em que nós iríamos aprofundar um pouco mais sobre a questão da transliteração dos nomes, em português ou para caracteres latinos. E nós vamos hoje tentar falar um pouco mais sobre essa questão dos exemplos clássicos de transliteração. Nós vimos ontem um caso onde o próprio Cristo, o Messias, mudou o nome de Cefas para um nome grego, o nome Petros, quer dizer pedra. Interessante isso. Então, o que é transliteração? As regras de transliteração, elas não são complicadas. Um exemplo, vamos tomar como exemplo lá os caracteres gregos. Você tem o A, o alfa, você tem o beta, você tem o gama e o delta, e assim por diante. Quando você vai fazer uma transliteração desses nomes, que estão escritos em caracteres gregos, cada letra grega, ela é substituída por uma letra do conjunto dos latinos, então existe como se uma substituição na transliteração. Nós falamos ontem sobre tradução, e nós já vimos aqueles aspectos relacionados à tradução, aquele famoso argumento que diz que nomes próprios não se traduzem, nós vimos isso ontem. Mas agora nós vamos falar um pouco sobre transliteração. Então, por exemplo, se você tem a letra A, o alfa, você translitera para caracteres latinos aquilo que vai ser equivalente ao A. Na verdade, alfa translitera para o A. Você tem a letra B, o beta é transliterado para a letra B. E assim por diante. Agora, existem nomes que permanecem inalteráveis em outras línguas, mas não são todos. O nome próprio não se traduz geralmente, mas às vezes sim. E o nosso exemplo é esse que nós acabamos de falar agora, sobre Simão, lá em Mateus, João 1, 42, aliás. O seu nome é Simão, agora por diante você vai ser chamado Cefas, e Cefas quer dizer Petros, em grego. Então isso aqui é resultado de uma tradução, e não de uma transliteração, de um nome próprio também. É um caso clássico aqui, feito pelo próprio Messias, de um nome próprio. Isso aqui é tradução, não é transliteração. Então é um caso aqui interessantíssimo. Nós vimos ontem sobre João, você tem lá ele como Yohanan no hebraico, Johannes no grego, John em inglês, Jean em francês, Giovanni em italiano e assim por diante, Jacó também, Eleazar, Elizabeth, e Eleazar, o Eleazar que está lá na Grécia, ele é Eleazar na Grécia, tem todo o direito de ser chamado de Eleazar. Mas se ele é um nativo grego, ele vai ser chamado de Lázaro. Ninguém pode mudar isso aqui, pois é o seu nome na língua materna. Mas o Filho de Deus, como nós vimos, ele é o salvador de toda a humanidade, embora tenha descendência judia, judeu. E isso precisa para que se cumpra a Escritura. Então, o nome Jesus, ele é resultado de uma transliteração, não é tradução, é uma transliteração pura e simples. Uma transliteração pura e simples do original grego, que é Iesos. Iesos. Você tem o I, o E, o S, o O, o U e o E. Você tem aqui o Iesos. Isso aqui vai contradizer aquela hipótese de que o nome
Então, isso vai contradizer essa hipótese de que se origina de uma tentativa mal intencionada dos papas de blasfemar o nome do Salvador. A gente vai ver isso com mais detalhes agora. Por exemplo, na Septuaginta. A Septuaginta é a tradução lá do Velho Testamento, Tanakh, seja como você quiser falar, feita pelos 70 mestres judeus no segundo século já, antes de Cristo. Eles traduziram do hebraico para o grego. Por quê? Porque o objetivo deles era atingir aqueles judeus que viviam na dispersão. O outro ponto também era que o grego era a língua mais falada do Império Romano. Era a maneira de se levar a mensagem para o maior número de pessoas. Nesta versão na Septuaginta, eu tenho ela aqui comigo, você tem o nome Josué, que é transliterado para a nossa língua, o português, como Josué. Mas no hebraico, né, a pronúncia dele é Yahoshua. Na forma abreviada, Yahshua. Isso foi transliterado para o grego, exatamente da mesma forma que o nome Jesus que está lá no Novo Testamento. E aí você tem outros nomes também. Por exemplo, Esaú, nós já falamos sobre a letra U, ele é Esav lá no hebraico. Então ele é transliterado na Septuaginta para Esam e é transliterado para os caracteres latinos como Esaú. Tudo bem. Você tem Sete, né? Sem. E você é transliterado na Septuaginta com SHQ, mas ele é Sete para nós. Moisés, Moshe, Isaías, Yeshayar, Oséias, Rocheia, e por aí vai. Então você tem casos aqui de transliteração. Na transliteração, você vai ter, né, um conjunto de caracteres para outro. Nem sempre a pronúncia original, seguindo as regras da transliteração, vai ser mantida. Esse aqui é outro ponto que nós precisamos ver. Então, até hoje, existem palavras em português que não têm tradução para o inglês. Por exemplo, saudade. Isso é da língua nativa, da língua materna. Saudade, você não tem uma palavra específica para designar o que é saudade em inglês. Feijoada, você também não tem. Brigadeiro, você não tem. Salgado, você não tem. Um corte de carne, você não tem. Você precisa parafrasear isso aqui em inglês para que a pessoa entenda o sentido. A importância é o sentido. Então, como nós já vimos também, o nome nas escrituras é sinônimo da própria pessoa, da representação dos caracteres da própria pessoa. A pessoa é o que é. Ela não vai deixar de ser se o seu nome ele for traduzido ou transliterado, salvo se houver casos de, vamos dizer assim, blasfêmia. Mesmo se houver uma blasfêmia, para ser mais específico, a pessoa não é atingida. O que muda, o que importa é a intenção do blasfemador, do suposto blasfemador. Nós vamos ver isso. Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, ele não muda quando ele foi chamado de Paulo. Era assim que ele começou a se identificar, foi identificado ali universalmente com os irmãos. Simão não deixou de ser o que era, quando ele foi chamado pelo próprio Messias de Petros. Ele não deixa de ser o que era, ao contrário, era uma mudança que visava ali a sua característica pessoal. O nome Josué, como nós vemos, né, o Yehoshua, esse nome aqui, ele aparece 29 vezes, só no livro de Crônicas, Esdras e Neemias. Assim como também Yehoshua aparece 12 vezes em Ageu e em Zacarias. E esses nomes, na maioria das vezes aqui, se referem à mesma pessoa, o filho de Josadac, o sumo sacerdote lá. Agora, existe outro ponto aqui. Nós vamos repetir esses pontos aqui alternadamente mais à frente. A questão da letra J. Ok. J não existe no hebraico. J não existe no grego e o J não existe no latim. Pergunta, alguém então criou o J com o fim deliberado de blasfemar o nome do Messias? Esse é um argumento que é bastante interessante, que é utilizado hoje pelas pessoas. Então, o J não existe no hebraico, não existe no grego, nem no latim. Alguém criou o J, o homem do pecado, Babilônia, para se blasfemar o nome do Messias. Dizem isso, eu já ouvi falar isso. Então, peraí, como é que então aparece essa letra em nomes bíblicos, em quase todas as línguas, né? Mas não existe, porque todas as Bíblias estão lá, Jeremias é com J, Jacó é Jerusalém, Judá, mas não existe o J em hebraico. O que aconteceu? Ok, judeus lá da dispersão, aqueles que estavam traduzindo as escrituras na época da Septuaginta, eles não encontraram na língua, no grego, uma consoante para corresponder ao iod do hebraico. Eles não encontraram, não tinha.
E então o que aconteceu? Eles foram recorrer à vogal grega lá, o iota. O iota corresponde hoje ao nosso I, a nossa letra I. Então, quando eles escrever lá o Irmiarro, é isso? No hebraico Irmiarro, por exemplo, que é Jeremias, eles colocaram lá o iota. Então ficou Ieremias, começando com I, e assim por diante. E eles encontraram também, não tinham como colocar, né, para Yahshua, né? Então eles colocaram o I também, ficou Iesus. Olha só o exemplo aqui também com Jeremias. No hebraico, você tem a letra Y lá, o Ud, representa tanto esse som vocal, que é o I, como o Y. E a mesma coisa acontece também com o latim, com as letras I e com a letra com U. Então você vai ter a letra J e o V, e eles representam o I e o U consoante. Isso ocorreu na época do Renascimento, né? E quem difundiu isso aqui foi o Pierre de la Ramée. Quem foi esse cara, Pierre de la Ramée? Ele foi um filósofo francês de lógica lá, aderiu à Reforma Protestante em 1561, e ele morreu até na noite de São Bartolomeu, não é isso? Aquele massacre que houve lá, na noite de São Bartolomeu, em 1500 e alguma coisa. Então, essa palavra aqui, né, a expressão letra ramista, o pessoal fala hoje letra ramista, ficou sendo a designação dada às consoantes J e V, em homenagem a quem? Ao Pierre de la Ramée. Por quê? Porque foi o primeiro que distinguiu das vogais I e U nos textos franceses. Então, nós começamos a entender agora, porque quando você vai ler Jerusalém, você tem lá Yahushalayim, você lê Jerusalém. Quando você Irmiarro, você vai ler Jeremias. Né? Joná, que é Jonas, você lê Jonas, ou Jonás, em espanhol. Joaquim, você, Joaquim, você vai ler Joaquim, e assim por diante. Assim por diante. Então, há tempos, os especialistas lá no hebraico, eles são unânimes em transliterar essas palavras que começam com a letra hebraica, o Iod. A letra Iod é a letra inicial do nome do Messias. Yahusha, Yahushua, Yehoshua, de Josué, dependente. E, ora, com I, que é o Y, ou com J, no caso dos nomes próprios. Mas aí acontece o seguinte, as pessoas vêm para a internet e começam a dizer, não, o que aconteceu foi que criaram a letra J. A letra J apareceu, ela não existia. Então, se a letra J não existia no meu idioma, então quer dizer que essa letra J, no processo de tradução, de transliteração, essa letra J é simplesmente algo feito para blasfemar. Peraí. Entre uma coisa e outra, uma distância muito grande. A distância é muito grande. Você dizer que a letra J está demonizando, está sendo uma letra amaldiçoada, é outra coisa. Né? Agora vamos ver alguns argumentos que são utilizados contra o uso do nome Jesus. Vamos ver os argumentos. Olha só. As pessoas dizem o seguinte, os apóstolos e outras pessoas da igreja primitiva jamais ouviram falar neste nome Jesus. Olha, esse nome só apareceu na Vulgata. Olha, quando fala na Bíblia Vulgata, você já pensa, a Bíblia Vulgata é uma Bíblia adulteradíssima, porque foi lá Jerônimo, a pedido lá do Damaso, né, do Papa Damaso, que traduziu as escrituras do grego para o latim, então ele colocou lá para blasfemar. Então o objetivo de Jerônimo e do Papa Damaso, foi ao introduzir o nome Jesus na Vulgata, era para agradar os pagãos e atraí-los à igreja de Roma. Você vai ver alguém falando isso por aí. Pode ter um YouTube falando sobre isso. Então foi composto um nome blasfemo para o Messias, para o Redentor, a partir da junção de divindades gregas e romanas. Olha só, que coisa interessante, né? Quando você ouve assim, você diz realmente, nossa, que coisa, fizeram isso, então o nome de Jesus é um nome pagão. Foi lá o Jerônimo, o Papa Damaso, tal, para trazer os pagãos, paganizou. Você vê os vídeos, né? Tem uns canais no YouTube, você olha aquele vídeo ali tão bem feito, com imagens e tal, você acredita. Por isso que eu disse ontem, você não pode ser um mero repetidor, você precisa ser um pesquisador, você precisa ser um bereano. A palavra fala dos bereanos, aqueles que examinavam nas escrituras, e hoje você tem que examinar mais até. Mas se você for um mero repetidor, você simplesmente repete as coisas como um papagaio, ouvindo as pessoas falar e sem saber se aquilo é a verdade, realmente. Então, vejam lá, vamos para o raciocínio aqui das pessoas, para a letra J, o J amaldiçoado de Jesus, lá do Papa Damaso, da Bíblia Vulgata. Então, você tem um J. Esse J é de quê? De Júpiter.
O pensamento é esse, o J então é de Júpiter, né? Por isso está lá o J. E Jesus, o Esos, quem é o Esos? Não, o Esos é uma divindade pagã. O Esos, quem é? O Esos era o deus das florestas, um deus, uma divindade pagã, um demônio das florestas da Gália antiga. E ele fazia parte também de uma trindade. Olha, nós não cremos em trindade, nós não cremos que Deus é um Deus 3 em 1, tá bom? Isso aqui todo mundo já sabe. É isso que a palavra diz, é um só Deus, o Pai, e um só Senhor, o Messias, o Filho do Eterno Pai. Mas o que acontece agora? Para fazer o nome Jesus, Papa Damaso com o Jerônimo, eles lá na Vulgata fizeram uma blasfêmia terrível. Eles pegaram o J, que é de Júpiter, e pegaram o Esos lá, que era essa divindade das florestas, o Esos Teutanes Taranis. Olha só. E eles se ofereciam sacrifícios humanos para esse Esos. Era um deus romano, a divindade romana. Era o terrível Esos, era o deus dos trovões, do raio, da tempestade. Olha só que coisa. Aí fizeram o nome Jesus, juntando Júpiter com Esos. É isso que as pessoas falam. Outro ponto também. O nome antigamente não era Jesus Cristo. Era Zeus Christus, tendo ligação com Zeus ou Júpiter para os romanos. Então começava com Z. Então se começava com Z, Zeus Christus, o Zeus aqui está se referindo ao Zeus. Olha só, mais outra blasfêmia. Tudo bem? É o que dizem. Outra coisa. Os gregos também escreviam o nome Iesos. Iesos. I-E-S-O-U-S. Iesos. Ok? Se pronuncia Iesos, mas a escrita é Iesos. E também esse nome aqui que os gregos escreviam, ele era formado por duas divindades pagãs também. Olha só que coisa. Era o Ió, que era a amada de Zeus, e Zeus. Então, meu irmão, segundo o pessoal que defende isso aqui, não tem escapatória. Você vai aqui para as divindades pagãs gregas, você J de Júpiter e o Esos, aquela antiga divindade das florestas. Um deus romano. Você vai aqui para Zeus Christus, você vai ter os Zeus ou Júpiter para os romanos. Você vai para os gregos, tem o Iesos também, que é da Ió, amada de Zeus, a mulher dos Zeus, e o próprio Zeus. Então tá tudo paganizado isso aqui. É isso que as pessoas ouvem. É isso que as pessoas, os pseudo-mestres, doutores do YouTube, é isso que eles vão falar para as pessoas, tá bem? Então, as pessoas também dizem mais, né? Dizem mais, assim. O nome Jesus, olha só, o nome Jesus, quando é escrito em hebraico, vai ser Iesus, o qual tem um significado blasfemo. Quer dizer o quê? Cavalo. Nossa. Pronto, aqui acabou. Ninguém quer chamar Jesus de cavalo. Ninguém quer blasfemar, não é verdade? Quando escrito em hebraico, Jesus, né? Iesus, é o significado é Jé, que é Ié, quer dizer Deus, e a palavra sus, cavalo. Né? Ok. Então, o nome de Jesus em hebraico seria Deus é cavalo. Olha só. Então, os bispos romanos, eles introduziram o nome Jesus na Vulgata, e eles estavam atraindo os pagãos, como nós vimos até agora, mas estavam difamando também, blasfemando o nome do Redentor do mundo, o nome do Messias. Então, veja o que eles creem, né? A linha de raciocínio vai levar para isso. Isso vai levar para Apocalipse 13, 5 e 6. Isso vai levar para Apocalipse capítulo 13, versículo 5 e versículo 6. Quer dizer o quê? Olha, foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e a boca para lhe difamar o nome. Olha como fica interessante agora. Então, interpretando esse Apocalipse 13, 5 e 6, sob esta perspectiva aqui, a besta, ela difama o nome. Ou seja, se você falar isso aqui, se você falar o nome Jesus, você vai estar difamando o nome também, fazendo parte aqui da panelinha da besta. Olha só. Agora o ponto aqui chega. Então, segundo essa profecia bíblica, a besta fala blasfêmias, difama o nome sagrado, seria adorado por todos que habitam sobre a terra. E isso aqui tem se cumprido, porque tanto católicos, romanos, como evangélicos, pentecostais, bandistas, tal, eles têm falado, adorado o nome Jesus. Pronto, então, se cumpriu aqui. Apocalipse 13, 5 e 6, a besta abrindo a boca para lhe difamar o nome. Então, todos têm adorado, as pessoas sem saber, elas estão adorando os deuses pagãos, estão adorando Esos, estão adorando Júpiter, e estão blasfemando. Todos estão, então, para receber a marca da besta no fim. Olha só que coisa.
Então você tem essa série de argumentos aqui, que quando se fala para as pessoas, nos vídeos na internet, do YouTube, sei lá onde for, as pessoas vão ouvir e vão ficar, nossa, estarrecidas com uma coisa dessa. Ninguém quer fazer isso. Quem quer receber marca da besta? Quem quer blasfemar o nome? Quem quer estar chamando o Salvador por um nome pagão? Ninguém quer. Tá bem? Ninguém quer. Não quero. Eu não quero. Ninguém quer. Então, esses são os argumentos, né? Agora, veja só, o que acontece? Vamos olhar aqui o outro lado da coisa. Você tem um nome, Yehoshua, né? O que acontece? Esse nome é de origem hebraica e significa Yeho, quer dizer, e Shua, salvação. O Shua ou Shá, dizem, né? Shua ou Shá, salvação. Então, quer dizer, né, que aquele que é, aquele que existe, é salvação. Esse é o sentido do nome do Messias. Ele aponta para o seu pai, dizendo que o seu pai é a salvação. Então, desde que as palavras em hebraico vêm dessas raízes, que geralmente tem, né, as três letras, então o nome Yehoshua, ou Yeshua, ele vai conter as 4 letras do tetragrama, o YH e o WH. Então, o nome do pai, lá no Velho Testamento, esse tetragrama, está inserido no nome do seu filho, cumprindo o que está escrito em João 17, 26. Que o filho veio dar a conhecer o nome do pai. Olha que coisa bonita. O filho veio dar a conhecer o nome do pai, uma escrita ou uma pronúncia, ou seja, está lá no nome do filho, ele já está mostrando, olha, o nome do meu pai é esse, o nome do pai. Interessante isso. E as pessoas vão citar uma série de textos também para dizer isso, né? Que o nome do Messias está dizendo o nome do pai, você precisa saber o nome do pai dessa forma correta, se você não falar Jesus, você está blasfemando. As pessoas vão apresentar Lucas 1,31, por exemplo. Lá em Lucas 1,31 diz, você vai conceber, o anjo disse para Maria, e vai dar um filho, vai colocar o nome dele de Yeshua, ou Yehoshua, porque ele vai salvar. Sabe o que quer dizer aqui? Seria assim, você vai conceber e vai dar à luz um filho e vai lhe pôr o nome de, aí lá o tetragrama, salva. Que é esse o nome do Messias. Então, Lucas 24, 47, que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão dos pecados. Então, você tem de usar o nome. Se você não usar o nome, não está valendo sua pregação de arrependimento. 1 João 2,12, os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Ou seja, é a pronúncia do nome que perdoa, que possibilita o perdão dos seus pecados. Se nós formos olhar por essa perspectiva, 1 João 2,12 está dizendo isso. João 1,12 também diz que todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, do Altíssimo, a saber os que creem no seu nome. Então você precisa crer na pronúncia hebraica, senão você não é salvo. Também Atos 4,12 é citado, e diz que não há salvação em nenhum outro nome, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome. E esse nome necessariamente precisa ser o nome da língua original. É isso que Pedro está dizendo aqui, Atos 4,12, que as pessoas vão alegar. Então Pedro é judeu, Pedro estava falando em hebraico e estava anunciando o nome sagrado, Yeshua, Yehoshua, porque só nesse nome há salvação. Então, tudo isso que nós estamos falando até agora são argumentos. Nossa, e são argumentos, vamos dizer assim, visualmente, para serem percebidos pelos sentidos, muito fortes. Então, o nome Jesus, olha, não vem com esse nome Jesus para cá, é o nome pagão, tá bom? Começa lá na Vulgata e vai embora e tal, e aquela coisa toda, e até chegar na besta, que está blasfemando o nome, tá bom? E você tem que saber o nome, todos esses versos aqui são utilizados. Não tem nenhum valor esse nome Jesus dentro das Escrituras. Olha só. Então, os filhos de Deus, os verdadeiros filhos do Eterno, do Altíssimo, são aqueles que creem no nome verdadeiro. E não nesse nome que aparece nas Bíblias romanas, na Vulgata. Então, os filhos de Deus hoje, você tem a oportunidade de conhecer, invocar o nome sagrado, para que se cumpra em você o que foi feito à igreja de Éfeso. Apocalipse 2,3 diz, tens perseverança, suportaste provas por causa do meu nome e não desfaleceste. Suportaste provas por causa do meu nome. Suportou provas por causa de quê? Da pronúncia foi e não desfaleceste. Tudo bem. Tudo isso aqui, pessoal, são argumentos. Se você ouvir esses argumentos, assim, nossa, realmente dá para acreditar. Dá para crer realmente que isso aqui tem toda a lógica, tem toda a verdade, porque está na Escritura. Agora vamos analisar um pouco isso aqui. Vamos fazer uma análise aqui um pouco mais, detalhar um pouco sobre isso aqui. Vamos lá. Primeiro ponto. Você tem a forma latina Jesus.
ela vai aparecer na Vulgata Latina. Ela não foi inventada. Ela também não foi criada por Jerônimo. Ela é apenas uma transliteração. Nós já vimos o que é transliteração. Transliteração natural do grego IHSOU para a escrita latina. Então você tem o nome grego lá, o IHSOU, é o Jesus. Representa a transliteração do nome hebraico lá, Yehoshua, né? Ou da forma abreviada, Yeshua, quer dizer Jesus para a gente. A Septuaginta, como nós já sabemos, é a primeira tradução feita lá do Antigo Testamento. Os rabinos judeus do 3º século ali, antes de Cristo, veja, 3º século, eles traduziram esses escritos do Antigo Testamento, estava em hebraico, algumas porções de aramaico, como o livro de Daniel, que nós já vimos, para a língua internacional mais falada do mundo da época. Que língua era essa? O grego. Era o grego. Por isso eles traduziram. Os escritos da palavra, da escritura, então se tornariam acessíveis, não só aos judeus da diáspora, que na grande maioria não falavam, nem entendiam o hebraico, nem o aramaico. Primeiro ponto, por que eles fizeram isso? Os judeus da diáspora, eles nem falavam, a maioria, nem entendiam o hebraico, nem o aramaico. Agora, todo cidadão greco-romano, ele, com certeza, ele devia compreender o grego. Então você vai para as Boas Novas, para os Evangelhos, e Jesus é chamado apenas de Cristo, quase 300 passagens. Pelo nome de Jesus Cristo, ou Cristo Jesus, em menos de 100 passagens. E pelo nome de Senhor Jesus Cristo, menos de 50 vezes. Antes da ressurreição, ele é chamado de Jesus Cristo. Após a ressurreição, preferencialmente Cristo Jesus. Você vai ver isso nos escritos de Paulo. Então, o Senhor não é o único personagem bíblico também a receber o nome Jesus. Cristo Jesus é utilizado por Paulo, não é isso? Em várias passagens, em várias cartas, que Paulo escreveu em grego. O pessoal fala, entender, ele não tem coragem de dizer claramente, né? Mas eles dão a entender assim direta, não, existe um Novo Testamento em hebraico. Onde que está esse Novo Testamento em hebraico? Por que ninguém fala que o Novo Testamento inteiro, com exceção de Mateus, como nós já vimos, que foi escrito em hebraico, por que ninguém fala que o Novo Testamento inteiro foi escrito em grego? Por quê? A gente vai ver sobre isso mais um pouquinho daqui à frente. Então, lá na genealogia de Lucas, por exemplo, aparece lá um Jesus, filho de Eliezer. Lá no Lucas, né, 3:29, eu acho. Também você tem um Jesus chamado Justo. Era um dos amigos de Paulo. Está lá em Colossenses 4:11. E você tem também Josué, chamado de Iesos, em Atos 7:45, em Hebreus 4, verso 8. O Barrabás também. Barrabás é chamado de Jesus. Você tem o Bar Jesus também lá em Atos. Mateus 27:16, né? É o feiticeiro de Chipre. É o Bar Jesus, o filho de Jesus, Atos 13, verso 6. Então a pergunta é, esses personagens de nome Jesus, que foram escritos por Lucas, que foi escrito por Paulo, que foi utilizado Iesos, porque foi escrito em grego. Lucas estava blasfemando. Será que Paulo estava blasfemando o nome do Messias? Como é que Paulo poderia ser um rabi hebraico, fariseu, ex-fariseu, que conhecia a pronúncia verdadeira do nome do Messias? E como é que Paulo estava escrevendo as cartas dele em grego, usando Iesos, que na transliteração quer dizer Jesus? Será que Paulo permitia isso? Uma blasfêmia contínua? Ok. O nome Jesus também era, até o início do 2º século, depois de Cristo, um nome muito simples, muito popular entre os judeus. Prova. A Epístola de Aristeias. A Epístola de Aristeias, lá no 48, capítulo 48. 3 entre os 72 judeus, rabinos, mestres, tradutores da Septuaginta, dos 72 que traduziram a Septuaginta, por isso que é chamada de Septuaginta, 3 dentre eles se chamavam Jesus. Olha só, veja, antes de Jesus, já tinha gente que se chamava Jesus. Ok. Joséfo também fala que cerca de 20 pessoas, Joséfo diz, 20 pessoas havia com esse nome.
Dentre elas, 10 contemporâneos de Jesus, ou seja, José, nos escritos dele, ele fala em torno de 20 pessoas com esse nome ali, José. A arqueologia também. Você vai para a arqueologia, ela dá testemunho da ocorrência do nome grego Jesus, como equivalente hebraico, né? Yeshua, muito antes do nascimento de Jesus. Por exemplo, os papiros de Oxirríncus. São antigos isso aqui. Os antiguíssimos papiros de Oxirríncus. Eles lá têm a forma grega do nome no 6º século antes de Cristo. 6º século. Só são 600 anos antes de Cristo. Está lá nos papiros de Oxirríncus. Mas como é que o Jerônimo inventou isso aqui? Como é que o Jerônimo foi lá, pegou um J de Júpiter, pegou um Esos de Esos, de uma divindade pagã das florestas, juntou para fazer o nome de Jesus, para blasfemar o nome do Messias? Como é que pode? Como é que pode isso? Né? Você vê José falando aqui, os 72 sábios da Septuaginta, 3 deles se chamavam Jesus também. Os papiros de Oxirríncus, 600 anos antes de Cristo lá, já tinha essa forma grega, o Iesos, no 6º século antes de Cristo. Ah, mas foi o Jerônimo, foi? Foi o Jerônimo quem criou isso aqui, com J, e pegou o Esos que era uma divindade de 4ª categoria, e juntou para fazer Jesus? Peraí. Você tem uma inscrição funerária também, na arqueologia, do 1º século, o século I antes de Cristo. Isso foi encontrado no século XX, lá na revista epigráfica francesa, né, do Seymour Hitt, em 1913. E lá você tem um uso lá da forma grega. Você tem um papiro lá, que foi encontrado na colônia judaica de Apolonópole, que coisa, lá no Egito. E tem também a utilização da forma grega. No 2º século também, depois de Cristo. Aí o que acontece? Você chega no 2º século. No 2º século, 200 anos depois, aí é que o nome de Jesus começa a desaparecer como nome próprio. Aí a pergunta é, por que será? 600 anos antes você tem os papiros de Oxirríncus falando lá do nome de Jesus. Você tem os rabinos, os 73, dos 72 da Septuaginta, o nome era Jesus ali. Aí, do 2º século, o nome começa a desaparecer como nome próprio, exceto entre os rabinos. Então, o que aconteceu? Aí esse nome aí, como nome próprio, não começa a ser nem encontrado mais. Naquelas catacumbas, né? Por que será? Será que havia naquele momento uma campanha difamatória promovida pelos próprios judeus? E ninguém queria ter esse nome? Já pensou nisso? Nos escritos rabínicos, Jesus de Nazaré é quase sempre chamado Yeshu. E o Talmud usa esse nome apenas em referência a ele, mas de uma forma depreciativa, viu? Coisa muito depreciativa. Desaparece a forma, o Jesus, lá do hebraico. E por que isso aqui? O que aconteceu? Fizeram 2 coisas. Os cristãos estariam evitando usar o nome por influência, né, de grupos judaizantes lá da época, né, hostilizando a pessoa de Cristo, e os judeus também estariam evitando para não demonstrarem qualquer simpatia ou identificação com o Messias. Então, você começa a entender aqui as circunstâncias, porque que a partir do 2º século começou uma campanha, vamos dizer assim, né? Se fortaleceu uma campanha difamatória muito grande com relação ao nome Jesus, que já existia 600 anos antes até do nascimento de Cristo. Quando você vai para as catacumbas romanas, você vai ter várias vezes lá o nome Cristo. Cristo. Existe também outro problema com o nome Cristo. Cristo não pode, só pode dizer Messias. As pessoas dizem por aí. Mas está lá nas catacumbas o nome Cristo, plenamente atestado lá. Assim como o nome também Jesus. Por exemplo, na Via Salária, lá, está lá hoje, lá no Museu Laterano, em Roma, tem lá uma inscrição que diz assim, sobre uma cristã que morreu, que estava ali na catacumba. Assim, dizendo que Regina viva em Jesus. Em latim. Tem outra inscrição também lá no antigo cemitério de Salona, na Dalmácia, que diz saudações em Jesus. Em grego, está dizendo en theos lesos cherete, saudações em Jesus. E também tem lá dizendo Deus. Olha, mas as pessoas não estão dispostas a falar sobre isso, a prestar atenção nisso aqui. Em outra inscrição do cemitério de Domitila, também tem escrito lá, Secundiano
que cria em Jesus Cristo terá vida no Pai, no Filho e do Espírito Santo. Em latim, secundianos que credite in Christum lesum vivete in Patre, Filho e Espírito Santo. Está lá, em latim. A catacumba. Né? Então, você vai ter em várias passagens esse testemunho favorável ao nome Jesus, os mais antigos e confiáveis manuscritos da Escritura. Você vai encontrar ali o nome Jesus. Você tem um papiro chamado papiro Egerton, que é juntamente com o papiro Highlands 457, papiro Egerton, e o papiro Highlands 457, é o mais antigo manuscrito, né, de tradição cristã, confirmando isso aí. Então você tem 2 pequenos fragmentos deste papiro relacionados aos primeiros anos após a morte de João. João lá do Apocalipse. Estão conservados. Você tem poucas palavras ali nesses papiros. Vejam que são papiros antigos, antiquíssimos aqui. É uma raridade, o papiro Egerton e o papiro Highlands 457. E são papiros pequeninhos, viu? Não é uma coisa grande, não. É pequenininho ali. Após a morte de João, estão conservados. Tem poucas linhas ali. E o nome que está ali é Jesus, 3 vezes. É Jesus. Então, peraí, como é que isso aqui foi criado por Jerônimo? Como é que esse nome foi criado por Jerônimo para blasfemar? Ok? Então vamos lá. Você vai ver a etimologia do nome. A etimologia do nome também de Jesus vai levar alguns pontos aqui. Né? Você vai ver, Filo de Alexandria. Quem foi Filo de Alexandria? Ele foi um pensador, ele foi um exegeta judaico, viveu entre 20 a.C. e 50 Anno Domini. Ele diz o seguinte, né? O que é que ele dizia? Ele dizia assim, olha, tem 2 partes o nome Jesus. Né? Ele diz assim, as 2 primeiras letras, uma forma abreviada do tetragrama, lá, o nome do Pai. E o restante é uma forma do verbo que significa salvar. Era o que ele pensava. O Clemente de Alexandria, que era um grego, que viveu entre anos 150 e 215, ele também pega lá a forma do nome, né, ao verbo yaomai, que significa curar. Aí o Cirilo, bispo de Jerusalém, ele dizia assim, que Jesus significa salvador em hebraico e aquele que cura, em grego. Está lá na catequese mistagógica dele, lá falando sobre isso, do Cirilo. Então, eles tinham etimologia para o nome. Mas isso aqui não passava de especulações, não tem nada a ver com cavalo. Não tem nada relacionado ao cavalo. Mas era o que eles acreditavam aqui, nessa época. Karl Heinrich Henstorff, que era um professor de teologia, lá na cidade de Hannover, na Alemanha, ele diz assim, que Jesus, né, tem o dicionário teológico do Novo Testamento lá, ele diz assim, essa formação etimológica do nome Jesus, ele vai pegar com certeza lá, né, o WVY, isso aqui é muito mais antigo do que o período dos cristãos hoje. Os primeiros cristãos, eles adotaram a forma grega com relação ao nome Yeshua. E eles fizeram isso, né, simplesmente para que tivesse ali o significado. Os gregos haviam significado, um significado inteligente. Então, a etimologia do nome, do Jesus, né, as pessoas pensam, né, isso, que se subdivide isso aí em 2 raízes, né, essa questão de, sus, cavalo, Deus, é só uma fabricação, uma criação, uma invenção que não convence ninguém. Porque a etimologia do nome grego deve ser explicada dentro dos radicais gregos. Como é que eu posso pegar um nome grego e querer explicar o significado de um nome grego em português? Começa por aí. Ou língua, vamos supor, se eu quero explicar uma etimologia de um nome grego, eu tenho com radicais de uma língua da qual o grego se origine, e não em hebraico, porque isso não tem lógica. Essa história de Jesus, Deus cavalo, porco, não tem lógica, não tem lógica. Por tudo que nós estamos vendo aqui, não tem lógica. Pega o dicionário lá do rapaz aqui, do Karl Heinrich Henstorff, que vai falar disso aqui. Tá bem? Tá bem claro. Então é só fabricação, criação, invenção das pessoas
querem de alguma forma, né? Eu não sei, né? Criar alguma coisa para, não sei qual é o objetivo disso aqui não. Lá em Histórias do Tácito, do historiador romano Tácito, lá do século II, ele não fala nada com relação à questão de homolatria por parte dos cristãos. Você vai ver lá o Tácito, ele caluniando os cristãos, lá naquele livro dele, né, Os Anais. E ele diz que os cristãos foi quem incendiou, ele diz lá que os cristãos, né, eles incendiaram Roma, e eles têm ódio pela raça humana, mas jamais Tácito acusou os cristãos de adorarem um asno. Ah, o nome de Jesus diz que Jesus é cavalo. Não, jamais. Você não vai ver isso. Ele fala que os cristãos incendiaram Roma. Essas acusações todas que nós já sabemos já. Então, lá em Histórias, por exemplo, ele fala sobre os judeus. Ele diz o seguinte, olha, ele está explicando lá, no História 5, 3, 4, ele diz o seguinte, olha, nós odiamos os judeus, e o Tácito diz, eles desprezavam os judeus. Por quê? Olha o que ele vai alegar aqui. Ele diz que Moisés instituiu práticas religiosas para afrontar as religiões do mundo. Quem está dizendo isso lá é o historiador romano, o Tácito. É o que ele está alegando aqui. Ele instituiu o sacrifício de bois para provocar os adoradores do deus egípcio Apis, que era um boi. Também ele instituiu o sacrifício de cordeiro para provocar outro deus egípcio, o Amon. Isso aqui é a defesa lá do Tácito, também do Tácito aqui. E ele teria proibido que se comesse porco, porque os judeus foram cometidos por uma enfermidade daqueles animais. Então, essas aqui são as alegações do Tácito, né? E ele diz que os judeus adorariam o asno e teriam feito uma estátua. Então, ele começa a jogar todo tipo de acusações sem fundamento, naqueles momentos ali, para legitimar perseguições contra os judeus e, consequentemente, também contra os cristãos. Mas não há nenhum tipo de referência aqui a fazer uma menção à questão de homolatria, ao nome de Jesus está relacionado a algum tipo de asno ou a um cavalo, de forma alguma. Outra coisa também que nós vemos, né, existia lá em Vesúvio, em Pompeia, aliás, em Pompeia, aquela cidade lá que foi destruída pelo vulcão, né, o Vesúvio, em 79. Lá na Pompeia, foi encontrado em 1862 pelo um arqueólogo alemão, Alfred Kiesling, em uma das casas lá da chamada Rua da Sacada. Ele encontrou lá, né, um dizer que dizia assim, ouçam os cristãos, ou seja, audi cristianos. Olha, cristianos. Hoje você não pode dizer que você é cristão. Se você disser que é cristão, é também uma blasfêmia. Olha só que coisa. Mas em 79, na época de Pompeia, que foi destruída lá pelo vulcão Vesúvio, tinha lá um escrito lá, que esse rapaz aqui encontrou, dizendo, ouça audi cristianos, eram chamados de cristãos, mas hoje você não pode, o pessoal desconsidera que tem até uma passagem em Atos que diz que os discípulos foram chamados de cristãos em Antioquia. Não, mas hoje não pode mais. Não se pode, porque senão é uma blasfêmia herética. Então, nós começamos a ver alguns pontos com relação a essas coisas aqui, que não se sustentam nem nas escrituras, nem na história. Segundo ponto, esse foi o primeiro. Segundo ponto, os livros que nós temos, né, do Novo Testamento, também você não pode falar Novo Testamento, você tem que falar Aliança Renovada, tudo bem, não tem problema. Os livros do Novo Testamento foram escritos ali, primeiro século. E na maioria, pelos próprios apóstolos, não é isso? Paulo escreveu a grande maioria, Lucas escreve Atos, você tem ali os evangelhos, você tem João, Tiago e Pedro. Tudo bem. Agora, ok. Jesus, ele falou e pregou em que língua? Foi no grego? Não. Porque ele estava falando ali para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Tudo bem. Jesus falava e pregava, na sua grande maioria, em aramaico. Lia as escrituras em hebraico. E os discípulos, com certeza, falavam ali, a maioria, no aramaico também. Mas a história, o que está registrado lá nos evangelhos, nos Atos, nas cartas de Paulo, Tiago, Pedro, Judas, Apocalipse de João, tudo foi escrito em grego, com exceção do evangelho de Mateus, como nós já sabemos, foi escrito em hebraico, depois traduzido. Mas foi tudo escrito em grego. Então, se fosse uma blasfêmia você falar, escrever o nome lá
nessa transliteração do Yahushua, Yeshua, Yahushua, para Jesus, então todo mundo aqui blasfemou. Lucas blasfemou, Paulo blasfemou, Tiago blasfemou, João blasfemou, todo mundo blasfemou. Então, todos esses escritos se referem a Cristo como Jesus. Outro ponto, Paulo escreveu todas as suas epístolas em hebraico. Não, errado, em grego. Paulo escreveu todas as suas epístolas em grego. Se fosse verdade, como alguns afirmam, os evangelhos fossem escritos em hebraico originalmente, como é que você pode explicar o fato de que hoje existem em diversos museus, bibliotecas, que estão espalhados pelo mundo inteiro, 5.500, olha, 5.500 manuscritos gregos antigos, completos, um fragmento de manuscrito, só do Novo Testamento. Você tem 13 mil manuscritos em outras línguas também antigas, que foram traduzidos também. Várias milhares de citações dos primeiros cristãos ali, pais da igreja em latim. E aí você vê isso aqui, a Septuaginta também. Então, é um absurdo, né? Você dizer que o nome Jesus, a mistura de Júpiter, só o J, viu? Não é o nome Júpiter, não. É só, pegou só o Jzinho do Júpiter, deixou o resto para lá, pegou o J, mas o Esos. E aí, ou então o Iô, mais os Zeus para os gregos. Peraí. Então, se alguém argumenta isso aí, peraí. A pessoa está desconhecendo aqui, na grande maioria, no ponto aqui, a questão da transmissão do texto da Escritura, da composição do texto do Novo Testamento. Então as pessoas dizem, não, nós não temos o Novo Testamento em hebraico, né? Para entender que existe o Novo Testamento em hebraico que foi escrito aonde? Que ninguém nunca achou. Nunca existiu o Novo Testamento escrito por Paulo, nem Pedro, nem Lucas, nem João em hebraico, com exceção de Mateus, que foi escrito apenas em hebraico. Só Mateus. Por quê? Porque Mateus escreveu visando exclusivamente aos judeus. Ok? Terceiro ponto. Quando você lê o Novo Testamento na língua original, você pode ver claramente que Paulo, por exemplo, pregava a palavra, ministrava a palavra em grego, através de boa parte do Império Romano, proclamando a salvação, tanto de judeus quanto de gentios, no nome Iesus. Ou será que Paulo não falava em grego? Claro que Paulo falava em grego. Paulo diz lá em Coríntios que ele falava em várias línguas, mais que todos eles. E ele estava pregando lá, quando ele chegou na Galácia, ele escreve depois para os Gálatas, ele pregou em grego. Ou será que Paulo foi pregar em hebraico para o pessoal lá, se o pessoal entender? Nem os judeus, a dispersão, estavam sabendo mais a língua, na maioria. Então, é um absurdo pensar que Paulo não sabia o que ele estava fazendo. Ou que ele estava intencionalmente, quando ele usava lá Jesus, referindo-se a deusa Iô ou a Zeus. Não, Paulo intencionalmente. Peraí, Paulo é o quê? Um herege, um louco aqui? Blasfemando do Messias de Israel? Ou que Paulo, em todas as suas cartas, escrevia Jesus, pregava para os gregos, falando em Jesus, a salvação em Jesus. Não é verdade? Então, mas o pessoal diz, não, vamos substituir as palavras escritas em grego por palavras do hebraico, com o mesmo sentido que foram escritas por Paulo em grego. Olha só. Aí, você vê, né? Esse argumento aí cai por terra. Porque quando você faz referência à inexistência ali de que Paulo não referiu-se da forma como se prega, né? Essa questão do tetragrama, não existe porque é por causa de um Novo Testamento em hebraico que a gente não achou, mas existe. Então, Paulo, Pedro e os outros talmidins, que são os apóstolos, discípulos, eles estavam blasfemando o nome do Pai e do Filho, porque escreveram todo o Novo Testamento em grego. Olha, 1 Coríntios 14, a gente tem uma noção. Paulo fala lá sobre o dom de línguas. E ele diz assim, 14:5. Eu quero que todos vocês falem em outras línguas. Muito mais, porém, que profetizasseis. Pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar para que a igreja receba edificação. O que é que Paulo está dizendo aqui? Paulo está quebrando o falso entendimento de que o dom de línguas era uma coisa excepcional, era indispensável para comprovar a existência do poder do Espírito Santo para a evangelização, como existem muitas pessoas que ainda pensam isso.
Paulo está dizendo que a profecia é superior ao dom de línguas, mesmo ao falar hebraico. Porque a língua tem de ser compreendida. Existe a língua que precisa ser compreendida e existe uma língua de mistérios, tudo bem. Mas é preciso também que haja interpretação. Mas Paulo diz que a profecia é superior ao dom de línguas, mesmo a língua hebraica. Está muito claro isso aqui. Então, Corinto, que cidade era Corinto? Corinto era em Portugal, Corinto era no Japão, Corinto era onde? Na cidade grega. Corinto ficava ali naquela região grega do Peloponeso, não é isso? Então eles falavam grego. Era esse o idioma deles. E não hebraico. E Paulo pregou a palavra no grego. E para pregar o evangelho, é impossível Paulo não ter falado Deus e não ter falado Theos no grego. Ter falado no seu filho e não ter falado a expressão materna da língua idiomática, né? Jesus. Então, Paulo diz mais uma vez aqui, agora, porém, irmãos, veja, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei? Então, Paulo não foi falando hebraico, ele foi falando na língua grega. Se eu for falar com vocês de outra língua, está servindo de quê? Então, eu tenho de falar com vocês na língua de vocês. Vocês precisam glorificar, aprender a verdade na língua de vocês, salvo se tiver alguém que revele, né? Uma profecia, uma doutrina. Ah, mas alguém pode querer argumentar ainda. Não, mas Paulo aqui, ele está falando só ao dom de línguas, né? Tudo bem. Vamos seguir nessa linha de raciocínio. Se no falar em línguas, que teoricamente seria uma coisa excepcional, reservado, né, para dados momentos, o apóstolo dos gentios condena o uso do falar em línguas indiscriminado entre os irmãos, muito mais a mensagem do evangelho em si deve ser acessível na língua materna. Do contrário, por qual motivo foi concedido o dom de línguas, então, lá em Atos capítulo 2? Não era para ter sido concedido. Não é verdade? Não tinha necessidade de conceder o dom de línguas lá em Atos capítulo 2. Para quê? Para depois as pessoas terem de serem doutrinadas noutra língua de volta para ter a salvação? É isso aqui? Ainda tem mais coisa para a gente ver. Eu não vejo na Escritura, não há na Escritura, nenhum lugar na Escritura, nem Paulo, nem no Novo Testamento, Paulo, o maior evangelista de todos os tempos, você não vai ver nenhum tipo de obrigação com relação a isso. Não. Por isso que 1 Coríntios 14, 14 a 15, Paulo diz, se eu orar em outra língua, meu espírito ora. Ah, porque você sabe, né? Sabe, se você souber, senão a mente fica infrutífera. E Paulo diz, orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. É preciso que haja um entendimento, e isso só está relacionado se tiver na sua língua materna, que haja compreensão. Ou seja, se houver inteligibilidade, compreensão, conhecimento, uma mente, pensamentos direcionados numa fidelidade ali, algo bem finalístico, definido, no espírito, isso é agradável. Isso é agradável diante do Altíssimo. Agora, se isso estiver dissociado, e se tiver apenas utilização de palavras de um dicionário alienígena, de uma linguagem alienígena, como Paulo está falando aqui em 1 Coríntios 14, como sendo algo obrigatório para a salvação, essa não é a vontade. Não é a vontade do Altíssimo. Então, não há necessidade. Não há necessidade desse tipo de coisa hoje ser apresentada da forma como é. Por exemplo, o que vai afetar a sua salvação? Você ter a sua palavra hoje correspondente no bom e velho português para rei, R-E-I. Mas você vai pegar uma Bíblia lá e está escrito no lugar de rei Meleque. Por que eu tenho de dizer Meleque e não posso dizer rei? Qual o objetivo? A palavra rei é amaldiçoada? Não, mas eu tenho de saber, só para você saber o que é Meleque, que é rei, mas eu não posso falar rei. Por exemplo, ao invés de ler alma, normalmente, aí lá eu tenho lá, Nefesh. Aí por que eu tenho de ler Nefesh lá? Mas tem outras palavras que não. Mão tá lá. Era para mão também, tá? Mas olha só, é só a pronúncia, não é a escrita. Porque nós falamos ontem. Para ser algo realmente fidedigno, era para estar escrita também lá. Mas tá uma coisa meio a meio aí, tá pegando só a pronúncia e colocando no português. Uma pronúncia de um termo em outra língua. Né? Pai, mãe, coração, aba, ima, leve. Qual o sentido? Por que também não escreve do hebraico? Mas escreve em português a pronúncia do hebraico? Peraí. É necessário isso?
Então, veja só, há outro argumento também, nós vamos deixar para amanhã, já são 9h08. O assunto, eu acredito, está ficando bastante interessante. E nós vamos fazer uma análise amanhã sobre eu encontrei, né, há uns dias atrás aí, uns escritos, né, e eu peguei, eu vou ver o que está dizendo aqui, era mais de 1000 páginas, só sobre esse assunto aqui. E eu queria pegar algumas coisas ali e comentar junto com os irmãos, mas a gente deixa para amanhã, tá bem? Então, que o nosso Pai Celeste nos abençoe poderosamente, que possamos permanecer na sua presença, buscando a sua graça, e que possamos permanecer firmes, né, na sua palavra. A sua palavra não tem nada de diferente, nada que ele nos peça, que ele nos obrigue, que não, ele vem até você. Cristo vai até você, onde você está, para nos salvar. Por isso que ele é o Salvador. Amém? Então, que o Senhor nos abençoe, que nós possamos permanecer na sua presença, na sua graça, em nome de Jesus. Amém.